Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina e nesse vídeo eu vou falar sobre uma pergunta que chegou para mim de várias, muitas pessoas perguntam esse tipo de coisa. Como é que eu faço para as coisas darem certo na minha vida? Alguns estudam muito questões de espiritualidade, trabalham com espiritualidade, são terapeutas energéticos, mas têm dificuldade às vezes de conseguir ter um processo financeiro na vida, não só financeiro, mas de realização pessoal, não só do dinheiro, mas quer montar o seu consultório, quer montar uma coisa, mas não consegue, trabalha no emprego e não consegue ter prosperidade. E eu venho falando disso já há bastante tempo, de várias formas diferentes. E hoje eu queria responder essa pergunta com uma outra maneira que eu acho bem interessante. É importante porque a gente, quando começa a olhar para a questão da espiritualidade, a gente começa a se deparar com algumas situações e uma das frases principais é que a gente precisa ter o desapego das coisas materiais, Então esse é um pressuposto para que a gente comece a embarcar mais profundamente na vida espiritual, no movimento energético. Mas o que isso quer dizer de verdade não é que a coisa material faz mal, não é que é ruim o material, como já vinham dizendo há muito tempo, dinheiro é coisa ruim, a gente tem que se afastar das coisas ruins. Não é isso que está querendo dizer quando a gente precisa se desapegar das coisas materiais. O que quer dizer quando eu estou muito focado em fazer coisas materiais, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha vida, na minha casa, eu me desconecto, porque eu fico com o meu foco no mundo material. Quando eu paro para relaxar, para meditar, para entrar em contato com a espiritualidade, que tem alguns que trabalham com alguma espiritualidade ou não, eu me desligo das coisas materiais e coloco o meu foco no mundo espiritual, no mundo energético. Então não significa que a gente tem que abandonar o material e viver só o espiritual, ou abandonar o espiritual e viver só o material. A grande questão desse tempo em que a gente vive é a gente conseguir sintonizar as duas coisas. E por que eu estou falando tudo isso? Você deve estar perguntando, tá, Andresa, mas o que tem a ver com essa questão de eu conseguir de me desenvolver profissionalmente, financeiramente? O que eu quero dizer é que se a gente fica com o pensamento só que eu tenho que ir para o espiritual e abandonar o material, eu estou errado. Se a gente fica com o pensamento que eu tenho que ir só para o material e abandonar o espiritual, eu também estou errado. Errado porque nós somos a junção dos dois. A gente vai precisar aprender a lidar com os dois. E uma das frases mais incríveis que foram ditas dá o teu primeiro passo com fé. Martin Luther King, num discurso, diz isso: dá o seu primeiro passo com fé. Você não precisa ver toda a escada, dá somente o teu primeiro passo com fé. Então tem algumas pessoas que ficam paradas na fé, mas presta atenção no que foi dito. É necessário dar o primeiro passo, é importante fazer. A parte do fazer é o material e a parte da fé é o espiritual. Então não adianta ficar só na fé, só no espiritual, só energeticamente, tendo todas as técnicas, se você não for para cima da vida, trabalhar no material, porque o material é o complemento, para que a gente possa viver aqui. Enquanto nós estamos encarnados, ele é necessário e é importante. Então você precisa fazer, não adianta ficar com fé e esperando que a espiritualidade te traga isso, porque na verdade, gente, a espiritualidade não precisa de dinheiro para viver. É uma outra dimensão da qual a matéria não é como nós conhecemos aqui. Então eles estão do nosso lado, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Então, para que a sua vida melhore, só a fé não resolve. Para que a sua vida melhore, só a matéria não resolve. É preciso dar o primeiro passo, que é material, e ter a fé, que é o espiritual. Senão, nada vai sair do papel, nada vai acontecer e cair do céu, porque nós somos deuses em construção. Jesus disse: vós sois deuses, e nós estamos em construção, e Deus cria.
né? E eu nem estou dizendo de matéria, eu estou querendo dizer de criação. Quem não está no movimento de criação de um projeto, de criação no próprio trabalho onde você está, de criar um departamento, de criar uma condição de ser melhor, de criar uma condição para ajudar o seu filho, ou o seu marido, ou a sua esposa, enfim, o que quer que seja. Deuses criam, e como nós somos deuses em criação, quem não está no processo de criar uma condição para mudar a realidade que está ruim, sendo sul ou do outro, está em sofrimento, porque um Deus que não cria, sofre. Então nós temos a espiritualidade do nosso lado, existe aí um Deus que cada um vai chamar de um jeito, de consciência, de universo, de Deus não importa, é uma força que nos conduz, mas nós que está nos apoiando nessa construção de criarmos um mundo melhor. Então, como deuses em criação, nós precisamos criar. E aí, naturalmente, o fluxo de prosperidade, de energia do dinheiro, de energia do valor vai vibrar em você. E aí isso vai ser uma constante na sua vida. Mas é primeiro importante pensar, dar o teu primeiro passo, ok? Senão só a fé não adianta e só o passo não adianta. Dá o teu primeiro passo com fé. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé